capítulo 6 de Juízes. Nós vamos ler até não aguentar mais de calor, daí nós paramos, porque eu vou ler um texto um pouco grande, irmão. Capítulo 6. Eu recebi um WhatsApp, não sei se você recebeu. Tinha um videozinho de uma pastora, psicóloga, acho que durava uns 4 minutos, 3. Que é o que a gente dá conta, né? Bastante esforço, consegui ouvir um negócio de 4 minutos. E eu assisti, ela estava falando uma coisa muito interessante sobre a palavra, sobre o reclamar. Ela estava dizendo que o reclamar é algo divino, é algo do Senhor, porque a Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei. Então o clamor é algo que que você pede, Deus fala para você pedir, porque quando você clama, você provoca um encontro com aquilo que você está clamando. Então quando você reclama, você clama 2 vezes, porque reclamar é clamar 2 vezes. Então se você reclama da sua doença, 2 vezes virá. Se você reclama que o seu carro quebra, 2 vezes quebrará. Se você reclama, porque reclamar é clamar 2 vezes. Não tem aleluia agora, ele mesmo está difícil, pelo amor de Deus. Eu sou visita, pelo menos por ser simpático. Porque visita, você sabe, mesmo se você não gosta daquele tio, daquela tia, ele manda dar bênção, tia, mas tem que rir, tem que cumprimentar. Mas eu achei muito interessante a exposição que ela estava colocando, porque reclamar é clamar 2 vezes. É você clamando algo com muita força e ela virá por causa do seu clamor. Eu disse: Deus, tem misericórdia, Senhor. Capítulo 6 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu,
Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Obrigado, Deus, por cada ponto, cada alimento e cada ingrediente, Senhor, que cria as exigências de vivermos de fato no Espírito, na convicção de que Tu és Deus, que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Pai, te glorificamos, te exaltamos. Eu oro para que o sangue do Cordeiro venha sobre esse lugar e o Espírito da profecia com ele. Que a Tua palavra, Senhor, o martelo que esmiuça a penha, o bálsamo, ela desça sobre nós, encontre os lugares obscuros do nosso ser, ilumina, Senhor, e levanta-nos dos escombros caídos, Pai, em nome de Jesus. Eu li esse texto, um texto um pouco grande, mas li porque ele reflete um pouco do momento em que a igreja está vivendo. E sabe, quando você coloca no seu primeiro banner apostólico, profético, você de alguma maneira está se pronunciando como uma igreja apostólica e profética. E uma igreja apostólica e profética é uma igreja que trabalha com fundamentos e se move nas estações de Deus. Porque o apostólico, ele trabalha com os fundamentos, e o profético trabalha com o anúncio das estações e as movimentações de Deus. E uma das coisas que nós, como igreja brasileira, temos vivido nesses dias, é um movimento parecido com o que eu acabei de ler. Nos dias em que os medianitas estavam subjugando Israel. Eu já falei isso em alguns lugares, talvez até mesmo aqui, mas necessário só fundamentar, é que às vezes a ideia que temos é que Deus no Antigo Testamento, ele parecia ser um Deus de guerra, de sangue, um Deus que cortava a cabeça e mandava matar. E às vezes parece que no Novo Testamento ele aceitou Jesus e ficou bonzinho, ficou tipo um Papai Noel, coisa do tipo. E nós sabemos que mudou a aliança, mas não mudou o Deus. O mesmo Deus da velha aliança é o Deus da nova aliança. O mesmo Deus de amor que o Pai, que Jesus veio mostrar, é o mesmo Deus de amor do Antigo Testamento. O que acontece é que a Bíblia nos revela que o que aconteceu e o que Israel vivenciou no Antigo Testamento é uma sombra das realidades espirituais em que eu e você, a igreja, vivemos. Por isso que Israel, não sei se você tem ciência total disso, para nós brasileiros, nós somos uma nação que temos um exército. Assim, os Estados Unidos, uma nação que tem um exército. A China, uma nação que tem um exército. Israel não se vê como uma nação. Israel se enxerga como um exército. Eles são um exército. Por isso que você entra em Israel, você vai ver um garoto com um rifle na mão. O que muda é que Israel, enquanto caminhou com Deus naquelas esferas do Antigo Testamento que podemos ler, eles, enquanto estavam fora da guerra, eles se organizavam como famílias domésticas, mas em tempo de guerra, eles se reconfiguravam como família exército. Por isso que em tempo de guerra, a família se reconfigura como família exército. E cada exército que lutou contra Israel, cada exército que lutou contra Israel, na sombra das realidades espirituais, fala de uma casta de demônios que luta contra a igreja, uma casta de demônios que luta contra a sua casa, uma casta de demônios que luta contra a minha e a sua vida. Porque o Israel físico, da Terra Santa,
Eles lutavam com exércitos físicos, pessoas de carne e sangue. Isso era uma sombra de uma realidade espiritual. O que o apóstolo Paulo prega em capítulo 6 da carta aos Efésios? Que nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós lutamos contra quê? Contra principados e potestades, contra os poderes espirituais da maldade estabelecidos nas regiões celestiais. Ou seja, eu e você, nós já lidamos com as realidades espirituais. Aqueles exércitos que lutaram contra Israel, eles falavam de uma realidade espiritual que para a igreja já é vivência, já é realidade. Nós não temos um símbolo, nós temos a realidade. É por isso que na sombra das realidades espirituais, o povo, quando foi ser liberto, quando Israel físico foi ser liberto do Egito físico, como que eles foram libertos? Como que eles romperam? Através de um cordeiro que cada família cortou, matou, e o sangue daquele cordeiro, marcado nos umbrais da alma, os livrou. E naquele dia foi instituída a Páscoa. Pois bem, na festa da Páscoa, que anualmente eles comemoravam para relembrar a saída do Egito, nesse dia, em uma das festas das Páscoas que estava sendo comemorado aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus, ele decide morrer crucificado exatamente no dia da Páscoa. E naquele dia a sombra da realidade espiritual acabou. Por quê? Porque a realidade chegou. Por isso que João Batista olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque para mim e para você, nós não fomos libertos de uma realidade física, geográfica, mas da morte para a vida eterna. É uma realidade espiritual. Você não vive mais à sombra das coisas. E cada exército que lutou contra Israel fala de uma caça de demônios que luta contra você, sua casa, a igreja. Por isso, olhar como Deus organizou o seu exército para vencer determinados exércitos que lutaram contra Israel, é uma sombra que nos comunica, a mim e a você, como nos aposturamos no reino do Espírito e nas regiões celestiais para vencer esses demônios hoje. Não vamos falar de todos os exércitos. Cada exército que lutou contra Israel tinha uma característica de movimento de guerra, porque fala de um tipo de caça de demônios. Os filisteus eram gigantes, porque eles representam o medo, eles trabalhavam por intimidação. Como a gente está muito conectado com o fato de que Davi derrubou um gigante com uma pedra, a gente esquece que por 40 dias, aqueles gigantes conseguiu amedrontar de tal forma o exército de Israel, que quando Davi chegou, eles estavam todos com síndromes de pânico, depressão, síndrome de pânico e coisas do gênero, porque o medo é gigante. E Deus mostra como você derruba esse tipo de espírito, que não é conversando, que não é negociando. Medo é gigante, ou você enfrenta e derruba, ou você vai ser escravo dele. Com medo você não conversa, com medo você não dialoga, você não amarra o medo em nome de Jesus. Você enfrenta, e quando você derruba, você vai ver que bobo que eu fui. A Bíblia fala sobre os amalequitas, que tinha uma outra estratégia de guerra. Eles esperavam Israel passar, e aqueles que iam ficando cansados, aqueles que iam ficando enfraquecidos, adoecidos, então separava-se, atrasava-se do acompanhamento do bando, eles vinham por trás e atacavam. Você consegue entender isso que é na igreja, no reino do Espírito? Os que vão sendo feridos, os que vão cansando, isso é a lei básica da predatoriedade. Separa do bando e ataca. E assim é o exército de Moabe e de Amon, que fala da imoralidade. Mas os medianitas não. Os medianitas, eles tinham uma estratégia. Eles deixavam Israel semear. Eles deixavam Israel plantar. Eles deixavam Israel trabalhar na terra.
quando Israel colhia, quando era o momento de ver o fruto do seu trabalho, quando era o momento de ver o resultado da sua dedicação, quando era o momento de celebrar, de fazer a festa, os medianitas vinham e roubavam, e arrancavam e levavam toda a lavoura dela. Por quê? Porque os medianitas é uma caça de demônios, que ele não luta para você não trabalhar, não. Ele não luta para você não conquistar, não. Ele luta para você não ter celebração das suas conquistas. Porque conquista você tem. Muitas vezes o que você não tem é a celebração. Debaixo da opressão, a gente trabalha, conquista, se dedica. Sabe aquelas áreas da sua vida que você dedica, você se esforça, e quando você parece que agora você vai colher alguma coisa daquilo, de repente você não sabe como, mas vai embora. Você não tem a colheita, você não tem a celebração. E a glória do Evangelho está em celebrar, irmãos. É por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite. Está em celebrar. Conquista às vezes não nos falta a celebração. Quantos meses você pode lembrar desse mês, ou daquele mês, ou de outros, em que na conta das finanças, o caderno falou para você que não ia dar, a calculadora falou para você que não ia dar, mas porque você serve a Deus, chegou no final do mês, deu. Quem sabe o que eu estou falando? Agora, o que normalmente acontece? Quando chega no final do mês e dá, o que acontece? A gente não glorifica, a gente não celebra, a gente não faz festa, a gente diz, ufa, que bom que não deu errado. E isso não glorifica a Deus, porque teve conquista, mas não teve celebração. Porque é o espírito dos medianitas. E quando Deus viu o clamor da opressão dos medianitas, que tinham trabalho, que tinham serviço, mas não tinha colheita, não tinha celebração, Deus foi atrás. E quando Deus vai atrás, nós lemos aqui, Ele diz o seguinte: olha, eu tirei os vossos pais do Egito como forte, eu fiz cura, apresentei milagres, apresentei meu poder. Vocês entraram aqui de uma maneira gloriosa e poderosa. O meu poder não acabou, eles fizeram coisas fantásticas, mas com o passar do tempo, de alguma maneira, o desânimo entrou, experiências ruins entraram. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja brasileira, irmãos, muitos de nós já vivemos coisas gloriosas em Deus. Nós já vimos avivamentos, nós já vimos moveres de cura, moveres de oração, mover de adoração, mover de evangelismo. E hoje, quando as coisas aparecem, porque no meio do caminho algumas dessas coisas se perderam e não deram em lugar nenhum, e outras até se transformaram em armas de ferimento. Por isso que muitos de nós hoje, quando Deus anuncia, eu vou fazer algo, eu vou movimentar algo, a gente olha, mas a gente até entra, mas entra, quem já brincou assim, queimei? Não, aí tá, aí vou dar mais um passo. Queimei, não, quem lembra disso, irmão? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Não vai, não entra mais como mergulhou no passado, não entra mais quando Deus disse que vai fazer. Por quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu teve um período da minha vida cristã, que quando eu escutava numa igreja, quando eu entrava na igreja, começava aquela música, somos corpo, cara, levantavam e ia embora. Eu já tinha enojado daquilo. Por quê? Porque quando eu cantei aquilo, eu cantei no mover de quando a igreja estava se libertando daquelas fortalezas dos usos e costumes e priorizando comunhão. A gente entrou, a gente se alegrou e nasceram as comunidades evangélicas, e depois elas mesmas também se machucaram. E eu disse, Deus, chegou um período mesmo que eu não podia mais nem escutar essas músicas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus está para romper algo sobre os céus do Brasil. E se nós não tivermos uma expectativa e uma entrega nisso, não dá mais para ficar queimei, não. Agora pisou, não tem, agora eu for. Próximo, não, mano, você vai ter que reacreditar. É por isso que quando Deus estava trabalhando para resgatar a celebração, para destruir os medianitas,
Deus vai atrás de um homem chamado Gideão, e você sabe quantas provas Gideão fez com Deus. Quantos lembram disso? Por quê? Porque aquele homem chamado Gideão, aquele homem de Deus, um libertador, ele caiu no campo da desistência. Quando os medianitas, que não rouba a sua conquista, rouba a sua celebração, chega uma hora naquelas áreas da sua vida, você fica uma bandeira de desistência. Você não desvia, continua servindo a Deus, continua indo na igreja, continua fazendo parte de algum corpo, do corpo do Senhor em algum lugar, mas tem áreas da sua vida que você não acredita mais. Você ficou uma bandeira de desistência. E muitos de nós desacreditamos de algumas coisas, e o Senhor está dizendo: eu vou remover a igreja do jugo dos medianitas, porque ela vai voltar a celebrar. Então ela vai atrás de Gideão, e é lindo, porque quando ele chega atrás de Gideão, onde é que está isso, meu Deus? Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Amém? Para colocar a salvo dos medianitas. Ele colheu uma lavoura de trigo, e ele foi malhar o trigo no lagar. E é lindo, porque Deus chega lá. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Gideão, muito provavelmente, ele colheu a colheita de trigo com um ponto de antecedência, antes que os medianitas viessem roubar a colheita. Ele deve ter pego o trigo até um pouco verde. Então ele foi malhar o trigo no lagar. Por quê? Porque não era tempo de uva. Então ele pensou: se os medianitas atacar, eles vão onde se debulha o trigo, eles não vão no lagar, porque lagar é o lugar de pisar as uvas. Então ele estava tentando colocar a salvo. Mas imagine, ele está ali morrendo de medo, apavorado, porque os medianitas podiam chegar a qualquer momento. E Deus aparece para ele, e aquele homem com medo, e Deus aparece para ele. Deus diz o quê? Gideão, homem? Gideão, homem? Como que um cara morrendo de medo, Deus vem e diz: Gideão, homem valente? Por quê? Porque uma coisa é como você se vê, e outra coisa é como Deus te vê. E você precisa acreditar como Deus te vê. Por quê? Porque alguns de nós não temos problemas de crer em Deus, nós temos problemas de acreditar em si. Eu vou repetir isso. Alguns de nós não temos problemas de acreditar em Deus, mas temos problemas de acreditar em nós. Ouça-me, acredite em Deus, mas acredite em você também. Pastor, mas está escrito: maldito o homem que confia no homem, faz a sua força, seu braço. É isso mesmo. Se você confiar em você, você é um maldito. Confie em Deus, mas acredite em você. Por quê? Acredite em você como Deus acreditou em você. Se Deus disse que você é valente, ainda que você tenha medo, creia, se una ao que Deus fale sobre você. Para dar uma virada de mesa em tempos em onde não há mais celebração, não há mais alegria. Tanto que para nós ser espiritual na igreja hoje, não tem, irmãos, a gente nem sabe mais viver um culto que nós vivemos hoje aqui. Porque para nós espiritual hoje é isso aqui. Ninguém bate mais palma, ninguém celebra mais, porque a gente não acredita mais nisso. Mas Deus está chamando os Gideões para trazer alegria para a igreja, para devolver a celebração para o povo de Deus, mano. Devolver a celebração para o povo de Deus. Para não ficar igual o irmão mais velho do filho pródigo, emburrado toda a vida.
Eu particularmente acredito que o filho pródigo só foi embora de casa porque quando ele olhou para o irmão mais velho, ele pensou: se o meu futuro é esse aí, deixa eu ir embora. Eu amo o pai, mas por favor, se o que me espera amanhã ficar igual ao meu irmão, eu prefiro o mundo. Irmãos, tem muitos filhos da igreja que foram embora por causa da cara feia do irmão mais velho. Mas um dia ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, ele corria um risco grave. E qual que era? Encontrar o irmão antes de encontrar o pai. Por que o pai estava na varanda? Irmãos, a Bíblia diz que o pai estava na varanda esperando. Irmãos, quem conhece casa com varanda sabe que a varanda é a casa de balanço do papai. Na varanda fica a cadeira de balanço, a rede. Quantos lembram? Porque ali é lugar de descanso, não é lugar de esperar. Mas por causa do irmão mais velho, o pai ficava esperando na varanda. Você que decide se a varanda da casa do pai é um lugar de descanso, de espera. Quem decide é o irmão mais velho. E o pai preocupado do filho pródigo encontrar o irmão mais velho antes que o pai, ele estava ali todo dia na espreita. Por isso, se o filho pródigo entrar por essa porta, sai da frente e deixa ele encontrar o pai. Porque se ele encontrar o pai tem anel, se ele encontrar o pai tem festa, se ele encontrar o pai tem cordeiro, se ele encontrar o pai tem sandália. Porque a nova aliança te identifica com a tua santidade e não com o seu pecado. Uma coisa como você se vê. Quando você aceitou a Cristo e nasceu de novo, Deus olha a você através de Cristo. Por isso que hoje eu largo o pecado. Por quê? Porque eu tenho uma identificação com a santidade. Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, a lei identifica você com o seu pecado. Mas quando o filho pródigo chegou em casa, Deus disse, o pai disse: coloca uma sandália no pé dele, porque ele é filho. Porque a nova aliança te faz você identificar com a tua santidade. É por isso que tem celebração. Porque a velha aliança vai dizer: você não pode. E a nova vai dizer: você não precisa mais, meu filho. Você não é mais essa pessoa, não, mas eu sou, não. Senhor, eu estou com medo. Ó, Gideão, homem valente. O que Deus está trabalhando na igreja brasileira é um processo de restaurar e recuperar a confiança e a esperança dela, para que a gente volte a se lançar, a acreditar no que Ele está fazendo. Porque muitos da igreja tem trabalho, tem dedicação na sua vida, mas não tem celebração, não tem alegria. É por isso que Gideão estava onde? Malhando trigo aonde? O que é malhar trigo? Malhar trigo é você trabalhar pelo seu pão. É trabalho, é serviço, é dedicação. Mas ele estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar o que é? Lugar de pisar as uvas. É quando tinha a festa da colheita, eles iam, colhiam a uva e eles dançavam e glorificavam o Senhor pisando as uvas, porque uva fala de vinho, de sacrifício, de aliança, de festa, de alegria. E no lugar que era para ter alegria, ele só tinha trabalho. Alô? Ele estava malhando trigo no lagar, porque no lugar que era para ter alegria, ele só tinha trabalho. E é assim que muitos estão. No seu casamento, que era um lugar para ter alegria, só tem trabalho. Na sua família era um lugar para ter alegria e celebração, tem trabalho. No ministério era para ter alegria e celebração, tem só trabalho. Tem fidelidade, tem dedicação, mas tem trabalho, não tem celebração, não tem alegria. E o que Deus está fazendo é recuperando a celebração. Por isso cantemos aleluia. É voltar, irmãos. A glória do Evangelho está na celebração. Então, ele chama Gideão, homem valente. Ele vai dizer mais: o Senhor é contigo, homem. Homem. Como que Gideão reage? Quem lembra? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Opa, o que aconteceu aqui? O Senhor é contigo, homem valente.
Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Não, mas Deus não falou que era com todo mundo. Deus falou que era só com Ele. Mas libertador e libertadora só é para Deus aquele que tem a mente coletiva. Deus foi numa pessoa que tinha mente coletiva, que sabia que o que Deus tem para ele não é para ele, é para todos. Por quê? Porque no reino de Deus o Pai é nosso, o pão é nosso. Só pode ser um libertador, uma libertadora quem tem mente coletiva, que entende que o que o Senhor dá para ele não é para si. Ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, não conta para ninguém. Vão ter uma manobra aqui, só nós dois. Quantos que lembram que o Pedro, quando estava sendo trabalhado por Jesus, ele queria fazer uma cabana? Hein? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Olha o que estava dentro do coração de Gideão, irmão, porque isso é uma reação. Ouça, isso aqui é uma reação. Gideão não foi orar. Gideão foi pego de surpresa e reagiu, entenda. Uma ação é aquilo que você programa. A reação é que verdadeiramente você é. A reação é uma explosão de que como a gente está por dentro. E ele reage. E ele diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Olha como Deus reage. Tornou o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Opa! Ai, Senhor meu, o que vou fazer se eu sou o menor da minha casa, se eu sou pequeno? E Deus diz: já que eu sou contigo, você vai ferir todo mundo, porque não tem a ver com o teu tamanho, mas com quem está com você no negócio. Não tem a ver com o seu tamanho, meu filho. Tem a ver que eu é que estou contigo. Que é por isso que eu escolhi um pequeno, para amanhã ninguém achar que fez alguma coisa. Porque para Deus, irmãos, não é o meu tamanho, o seu tamanho, mas o quanto que nós reconhecemos que Ele está conosco. Quantos não lembram quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai a Faraó e manda Faraó lá deixar o meu povo, as famílias dos hebreus, celebrar uma festa no deserto para mim. Está em Êxodo 5. E Faraó responde assim: quem é o Senhor? E quem é você? Para que eu deixe o meu povo ir, para que eu deixe o seu povo ir celebrar uma festa no deserto para o seu Deus? De maneira nenhuma deixarei eu isso. Então Moisés responde: o Deus dos hebreus nos encontrou. Cara, irmão, não tem a ver. Quando o diabo quer te diminuir, quando o diabo quer te intimidar, não tem a ver com você. É que o Deus dos hebreus te encontrou. E se Ele te encontrou, Ele está chamando você como um libertador, como uma libertadora. Saiba de uma coisa: o mesmo Deus que te encontra, manda você ter encontros com Faraó. Oh meu Deus, vou ter que repetir isso. Se Deus te chama como um libertador, você vai ter encontros com o diabo também. Por quê? Porque o libertador, ele vai passar por coisas que outros não passam. Ele vai ter que vencer coisas que outros. Já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se fosse uma só homem. Versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai,
e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em câmaras de pedra. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha de postes ídolos que viesse cortar. Uau! Deus fala para Gideão: Gideão, você vai libertar. Você vai libertar Israel das mãos de medianitas. Essa profecia de Satanás, do anticristo, do inferno, do abismo, que diz que o mal do século é a depressão. Deus fala: Gideão, precisa entender os seus dias. Eu quero fazer com que você seja um libertador de tais realidades. Por quê, irmãos? Porque nós somos a primeira geração de pais que temos que lidar com um filho adolescente com depressão. Nunca existiu isso. Nós somos a primeira geração de pais que temos que lidar com crianças com depressão. Crianças já tomando remédio porque tem déficit de atenção e coisa do gênero. Adolescentes cortando o pulso. Gente na igreja se suicidando, coisa que só acontecia fora. Quantos lembram disso, gente? Cadê os libertadores que vão virar isso? Por quê? Porque muitos portais foram abertos. Portais de morte foram abertos. Um dos maiores portais, eu acredito que o maior portal do espírito de morte, de suicídio e depressão, que está tudo ligado, foi um portal que foi, porque, irmãos, o reino do espírito trabalha com portais. E um dos maiores portais de morte, tem um portal que ele foi mundial, que ele entrou em todos os lares de todas as famílias do mundo, menos esses países fechados, muçulmanos talvez. Mas quem lembra? Eu não sei se isso faz 30 anos ou menos ou mais. Quem lembra daquele videoclipe do Michael Jackson, aonde os defuntos saíam e dentro do cemitério caminhavam na rua? Irmãos, aquele clipe, ele entrou em todas as televisões, em todos os lares. Nossa geração cantou aquilo mesmo sem saber o que significava. Como as crianças lá fora, eu vou te falar depois, mano, faz só no Google Tradutor e procura saber o que as nações cantaram com a letra daquela música. Foi um dos maiores portais do espírito de morte. Depois vem uma bonequinha chamada Monster High, que eu encontrei na casa de muito crente. Aquilo é um defunto, é várias versões de um defunto. Depois de uma década daquilo, começou os primeiros símbolozinho de caveirinha aparecer na manguinha de uma camisa, numa abinha de boné, no rodapézinho de um caderno. Porque eu sei, irmão, eu trabalhei atrás do balcão minha vida toda, eu sei a evolução e a entrada das coisas. Até hoje, chegaram os dias que nós chegamos hoje, adorando o Senhor com uma baita caveira no peito, escancarada. E não me chama de religioso, não, eu sei o que eu estou falando. E fomos nos abrindo e nos tornando vulneráveis para toda sorte de espírito. E hoje vivemos cantando coisas que nós cantamos, mas não nos alegramos nela. Falamos de um Deus festivo, de um Deus de vida, que não nos alegramos neles. Estamos igual àquilo que cantamos aqui com os discípulos de Emaús. Lembra, irmãos, o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, que foi a conversa mais irônica que já passou na Bíblia. Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús, irmãos, entristecidos, os discípulos de Emaús magoados, coração mais crente, não voltaram para casa desviado, não, estavam crentes. E ali é muito interessante, porque Jesus ressuscita e vai atrás deles. E é uma conversa irônica, uma das ironias da Bíblia. Por quê? Porque ali é Jesus tentando convencer a igreja que ele está vivo, e a igreja tentando convencer Jesus que ele está morto.
E é interessante que quando Jesus questiona eles, o que vocês estão conversando? Irmãos, eles dão uma exortada em Jesus. És tu o único forasteiro que não sabe da última notícia? Não. Não se fala outra coisa. A última notícia da terra, que aquele homem que a gente pensava ser o libertador, morreu. E Jesus disse assim: olha, vou falar para vocês que essa é a última notícia da terra. Se vocês quiserem saber a última notícia do céu, muda tudo agora. Porque a última notícia do céu, irmão, nunca vai ser de morte, sempre vai ser de vida. A última notícia do céu será de vida. Quem está conectado com a notícia do céu, não, as estatísticas, os jornais, não é isso que te guia, não é isso que me guia. E quando Jesus conversa com eles é muito interessante, porque eles mostram a condição da igreja. E eles dizem assim: verdade é que umas irmãs, discípulas, irmãs nossas, ele antes de morrer pregou que ia ressuscitar. E umas discípulas, irmãs nossas de fé, foram no túmulo, e o túmulo estava vazio, mas de nada se sabe sobre ele. Interessante, irmãos, porque eles tinham a notícia da ressurreição, mas a sua vida estava relacionada com a morte. Alô? Você corre risco de ser um crente que tem a notícia da ressurreição, mas a sua vida está relacionada com morte. Que não tem celebração, não tem alegria, não tem desfrute. E Deus vai atrás de Gideão e diz: meu filho, você vai libertar, você vai virar esse cativeiro aí. Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Eu disse, aí Gideão faz uma conversa com Deus. Eu fico imaginando Gideão dizendo assim: pastor, Senhor, se é assim mesmo, então me mostra a estratégia de guerra que eu vou avançar contra o exército dos medianitas. E Deus falou: meu filho, deixa eu te falar. Primeiro, deixa eu te explicar o porquê que Israel está subjugado pelos medianitas. A estratégia de guerra, no momento, não é para frente, é para trás. Volta na casa do teu pai, destrói o altar de Baal da casa do teu pai e constrói um altar para mim. Sabe o que ele estava dizendo? Deixa eu te explicar por que as famílias de Israel não tem mais celebração. Porque dentro das famílias, dentro das casas, não tem mais um altar para mim, só tem altar para Baal. Por isso que não tem mais celebração ali, tem mais alegria. Volta na casa do teu pai, derruba o altar de Baal da casa do teu pai, constrói um altar para mim, que mesmo você sendo pequenininho, último, eu nunca virei uma grande chave com muito, não, é com poucos. Eu só preciso de alguém que se transforme num portal para mim entrar. Eu fico imaginando Gideão dizendo: Senhor, mas aí o Senhor salva a casa do meu pai e o resto. Deus fala assim: meu filho, se você arrebentar o altar de Baal da sua casa, a casa do seu pai, e construir um altar para mim, você se torna um portal para mim entrar e destruir todos os altares de Baal e mudar essa história, porque Israel precisa voltar a pisar as uvas, se alegrar e não debulhar trigo no lagar. Volta lá. Essa guerra você não vence para frente, não. Essa guerra hoje volta. Quantos entendem o que estamos falando? É preciso voltar aos altares, irmãos, dentro dos nossos lares, para a gente se reunir, ter festa, ter celebração. E Gideão volta lá. E ele vai dizer o seguinte, não sei se você leu na sua Bíblia, deve estar igual a minha, não é possível. Versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi. A saber, o segundo. Uau! O pai de Gideão tinha uma parelha de boi, que era normal, né? Uma parelha de boi para trabalhar. Ele se pega um boi e sacrifica ele, a saber, o segundo boi. Mas por que segundo boi? Por que o segundo boi? Boi fala de força e sacrifício. O primeiro boi fala da minha e a sua vida em Adão.
O segundo boi fala de Cristo que entrou na minha e na sua vida. O primeiro boi não se sacrifica. Na força do primeiro boi você não derruba. Não é com estratégia de coach que você vai derrubar o altar de Baal. Não, é no segundo boi, Cristo em vós, esperança da glória, no sacrifício dele, no quebrantamento dele, no poder da força dele. Estou falando dos coaches que não são de Deus. Porque tem coaches que são de Deus. Pouquinho, mas tem. Mas tem. E não tem problema. Eles têm que sofrer pelos que não são de Deus. É igual você ser um pastor de Deus, sofre pelos pastores que não são de Deus. Sofre junto aí, amigo. Não deixa a gente sofrer sozinho, não. Ele precisa saber o segundo boi. E agora Deus começa a movimentar a vida do libertador. E é muito interessante, irmãos, porque agora Gideão começa a buscar prova com Deus. E em buscar prova com Deus, ele mesmo não sabe que está se movendo profeticamente. Versículo 36 diz assim: disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca ao redor, então conhecerei o que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Isso se deu porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Uau! Não sabia Gideão, irmãos, que estava se movendo profeticamente. Porque quando você se converteu, quando você se encheu de Deus, quem lembra da sua conversão? Quem lembra dos movimentos, daquilo que a gente chama de primeiro amor? Não importava se em sua volta estava tudo seco, importava que você estava molhado. Vamos, eu me converti dentro da igreja católica. Eu ia na missa. Aquilo era como um movimento fúnebre, mas eu estava lá, aleluiado, dentro da missa. Quando eu me converti, eu estava cheio. Eu não queria nem saber se em volta estava tudo seco. Importava que meu novelo, eu estava molhado, eu estava encharcado. Quantos se lembram disso? Só que isso ainda não te faz um libertador. Sabe o que te faz um libertador? É quando você vive a experiência de ver em volta todo mundo molhado e você seco, e mesmo assim continua permanecendo na palavra. Porque a gente está molhado, não importa se do lado de fora está seco. O ruim é você ver às vezes do lado de fora molhado, mas você não, você está seco. Você chega a perguntar se Deus não te afastou de você. Você chega a perguntar se Deus não se separou de você. Talvez tenha se separado, mas por causa de um movimento de um libertador. Você sabe que Jesus nunca chamou Deus de Deus. Jesus só chamava Deus de Pai. Só chamava Deus de Pai. Só teve um momento que Jesus chamou Deus de Deus, que foi na cruz do Calvário. Ali ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele nunca tinha falado a Deus como Deus, sempre como Pai, mas ele disse: meu Deus. Por quê? Jesus ia contrair todo o pecado da humanidade ali. Deus, sendo santo, teve que sair, não podia ficar ali. Então ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele não disse meu Pai? Porque Deus o desamparou, mas o Pai sempre esteve com ele. Talvez isso soe como uma heresia para você. Se for para você uma heresia, joga fora. Às vezes Deus se separa de você para você conhecer o Pai. Às vezes Deus, como Deus, se separa para você conhecer o Pai. Porque o Pai devolve a sandália, devolve o anel, o cordeiro, a festa. Quando o novelo está seco, às vezes você vê do lado de fora, tem até gente se alegrando, mas você mesmo está seco. Mas se você permanece, se você não para, se você continua, Deus vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de dizer para você: eu posso te fazer um libertador. Porque apesar de você não ter alegria, não ter satisfação, mas você continua debulhando trigo. Muitos já abandonaram.
Você está aí. Eu estou experimentando você na sua sequidão. Por quê? Porque amável você já é. Agora você precisa ser confiável. Porque no começo Deus conta com a tua vontade, mas depois vai contar com a tua fidelidade. E quando que a fidelidade tem que aparecer? Quando a vontade vai embora. Ou quando a vontade errada aparece. Quantos entendem o que estamos falando? Então Deus chama Gideão. Eu não vou ler mais, irmão, porque senão você não vai ter essa paciência. Com esse calor todo até eu estou agoniado, imagina você. Mas Deus chama Gideão. E depois que Deus faz todos aqueles testes com Gideão, porque Gideão prova a Deus, depois Deus prova Gideão. Por fim, fica 300 e Deus diz para Gideão: separem 3 companhias de 100. Separem companhias diferentes. E a estratégia de guerra, agora que você já virou, já destruiu o altar de Baal da sua casa, construiu um altar para mim. Agora você vai ver que a alegria, a celebração, a colheita vai voltar. Então ele dá uma estratégia. Pega os 300 e diga o seguinte: cada um pega um cântaro de barro, coloca uma tocha acesa dentro. Numa mão, segura o cântaro de barro com uma tocha acesa dentro. Um vaso de barro com uma tocha acesa. Na outra mão, uma trombeta. Quando eu, Gideão, trocar a trombeta e quebrar o vaso, todos farão o mesmo. E gritarão pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu sei, irmãos, que os muros denominacionais estão sendo a cada dia derrubados, e nós trabalhamos para isso. Mas você, além de gritar pela espada do Senhor, vai ter que gritar pela espada de alguém. Uma identificação no corpo. E eles agora toquem a trombeta, estoura o vaso com a tocha acesa dentro. Agora diga para mim, meu irmão, na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz que eu sou? Um vaso de... Uau! E o que é trombeta na Bíblia, senão a palavra de Deus? Sabe quem é que vai vencer essa realidade que tem hoje para virar esse cativeiro? É aqueles vasos que se quebram. Enquanto o vaso se quebra, uma tocha se acende e a trombeta da palavra é tocada. O próprio Deus entra, não é você que guerreia, é o próprio Deus entra e confunde o arraial dos inimigos. Não é uma estratégia, não é uma apostila que vai te ensinar isso. São homens e mulheres que ainda se quebram, que ainda se quebrantam, que ainda se prostram, que ainda choram, que ainda tem lágrima, que ainda tem paixão. E uma tocha acende e a palavra da verdade, a trombeta tocando. É assim que Deus vai virar. Sabe por quê? Porque existe uma nação inteira chamada Brasil procurando os Gideões, irmãos. Sabe por quê que brotou coach para tudo quanto é lado? Porque existe um povo sedento esperando os libertadores. Você entra no aeroporto, aquela biblioteca só tem livro de autoajuda. Por quê? Porque há um clamor na terra. Mas é necessário. Ele está chamando os libertadores. Deixa eu te dizer uma coisa. O que o Senhor vai fazer nessa nação é algo grandioso. Alguém precisa acreditar antes. Se você não acreditar antes, você também vai experimentar. Não tem problema. Irmãos, havia 2 barcos na praia. Os 2 pescaram a noite toda. Nenhum dos 2 pegou nada. Jesus chega para um dos donos dos barcos, um deles diz assim: amigo, lança a rede no mar ali, volta que você vai pegar uma pesca fantástica. E ele falou assim: não é por nada, mas nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas se você crer, você vai pegar uma pesca milagrosa. E Pedro foi, mas o outro escutou, não foi. Não creu. Quando Pedro encheu o barco de peixe, o que aconteceu com o outro barco? Ele foi e encheu dele também, encheu, meu, porque depois de ver
o peixe aparecer, não falta barco para entrar na água. Eu quero ver, irmão, aqueles que quando não pescaram uma noite toda e não pegaram nada, continuam crendo na palavra e lançando a rede. Porque são esses que provocam a pesca milagrosa. Quem provoca a pesca milagrosa é aquele que mesmo pescando uma noite toda e não pegando nada. É tão lindo que a Bíblia diz que Jesus viu os pescadores lavando as redes. Sabe o que é lavar a rede? Deixa eu dizer uma coisa para você. Lavar a rede depois de uma pesca abundante, uma pesca frondosa, é prazeroso. Mas lavar a rede depois de pescar uma noite toda e não pegar nada, é difícil. Mas se você pesca uma noite toda e não pega nada, e você continua lavando a rede, você está dizendo para ele que você continua acreditando, mesmo sem ver nada. E esses que continuam lavando a rede, mesmo pescando sem ver nada, já estão promovendo um ambiente para uma pesca milagrosa. Que você continua lavando a sua rede, mesmo sem pegar nada. Você ama e não está sendo amado, mas continua amando. Você estende a sua mão e não é reconhecido, mas continua estendendo. Você dá e não é devolvido, mas você continua dando. Aqueles que continuam lavando a rede, mesmo não tendo pego nada, estão preparando o ambiente para uma pesca milagrosa. O Senhor, irmãos, está para fazer coisas tremendas. É preciso que a gente apresente a Deus a alegria de quem acredita no que Ele vai fazer. Por isso que nós estamos muito animados. Estamos muito esperançosos, muito animados. Irmão, ninguém está cego não, pode ficar tranquilo. Não é uma fé burra não, irmão. Não é uma fé estúpida que não lê jornal e que não sabe das notícias não. Mas existe uma notícia que é do céu. Não queira ler o mundo perfeito a partir do mundo caído. Leia o mundo caído a partir do mundo perfeito. Porque isso muda tudo. E eu vou encerrar aqui. Quando Adão nasceu, quando Adão surgiu no corpo, irmãos, assim como um bebê nasce e não se percebe, passa-se a perceber a partir do que ele vê. Adão da mesma forma. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Adão veio a existir no corpo. Quem que Adão viu na frente dele? Viu? Deus. Adão não tinha uma percepção de si mesmo. Adão passou a se perceber a partir de quem ele via. Ou seja, Adão não olhava para Adão a partir de Adão. Adão olhava para Adão a partir de Deus. E a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Será que esse Adão era feliz, irmão? Mas um dia Adão pecou, caiu, as trevas entraram. Ele tinha um encontro diário com Deus para renovar essa alegria e essa percepção de quem ele era. Mas agora aconteceu algo inusitado. Ele faltou o encontro e Deus perguntou: Adão, onde você está? E Adão disse: Senhor, eu vi que eu estava nu, então eu não fui lá ao seu encontro. Eu achei que o Senhor ia me matar. O que houve, Adão? Até hoje você olhou para você, a partir de mim. Agora você decidiu olhar para mim a partir de você. Nunca olhe para mim a partir das suas mazelas. Olhe para você a partir de mim, para você ver como eu te vejo. É preciso voltar a celebrar, irmãos. Por isso eu quero declarar no nome do Senhor Jesus: não tenho medo de fazer festa. Não tenho medo de se alegrar. Por isso celebre mesmo. Deixem marcos de celebração. Isso aqui é um avanço, isso aqui é uma conquista. Eu gostei muito do meu profeta, que disse: olha, o lindo disso tudo que emociona é saber que isso aqui é só um passo. Mas é bonito dar os passos assim. É bonito, irmãos. É muito bonito você crescer dentro de um processo. Você crescer dentro de um processo. Lembra quando eu falei uma vez aqui? Tem um irmão lá em Itajaí. Ele constrói prédios, e muitos desses em Balneário Camboriú. E outro irmão questionou ele. Um dia disse para esse irmão construtor: rapaz, eu acho que vocês são muito seguros. Eu olhar vocês no 15º andar de um prédio, andando lá em cima da laje, só com uma redinha boba no lado. Vocês são muito corajosos.
E aquele irmão disse: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não é só coragem não. É uma segurança de quem sabe viver bem equilibrado ali em cima. Eu vou te falar por que é assim. Porque quando a gente construiu o primeiro andar de 3, 4 metros, eu fiquei 1 mês em cima da laje com 4 metros. Depois a gente construiu mais 3 metros, eu fiquei 1 mês ali em cima. Depois eu construí mais 3 metros, fiquei 1 mês. No 15º andar, eu sabia que eu estava no 15º andar, mas eu já tinha segurança de quem podia estar no primeiro. Mas quando depois do prédio pronto, se eu vou visitar alguém no 15º andar, que eu subo de elevador 15 andares a fio, que eu entro no apartamento, eu vou no parapeito, eu tenho aquele choque. Você entende isso? Se Deus coloca direto você lá em cima, dá vertigem, mas se você aceita os processos, não é que você não tem noção que está no lugar alto, não, mas você tem a segurança de quem viveu os processos. É o mesmo cuidado de quem estava só com 3 metros. É preciso, irmãos, entender o que Deus está fazendo. Então tenha esperança. Celebre sua casa, celebre a sua fé. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, Deus, não deixa eu mentir, eu vou encerrar agora. Todo final do ano, o culto da virada, 31 de dezembro, eu chamo a minha Lulu e as meninas, eu faço isso todo 31 de dezembro. Eu tenho um pedido para o mês que vem, que é o meu propósito de vida para o mês seguinte. E qual é? É o que eu consegui cumprir nesse ano. Porque todo 31 de dezembro, irmãos, no culto da virada, eu dou uma fechada de olho e eu sempre trago a memória, pelo menos um ou dois, que eu amo tanto, que não são melhores que eu, mas que naquele ano não continuaram na fé, ou pelo menos não continuaram na comunhão com o corpo. E por 25 anos, na virada do ano, eu digo: Deus, obrigado, porque não sou melhor do que ninguém, mas passo mais um ano na tua presença, e esse é o meu propósito de vida para o próximo ano: passar na tua presença o ano inteiro, e na virada estar na tua presença. Essa é a minha celebração e meu propósito de vida. Ah, mas tu não tem um propósito de vida para fazer isso, aquilo outro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você faz um propósito de vida para o ano seguinte, e você conseguir viver ele inteiro, quando chegar no final do ano, você viver o seu propósito de vida. Eu não quero viver o meu, eu quero viver o dele. Eu não estou falando de um planejamento de empresa, não, irmão, estou falando a sua vida. Porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Se você perguntasse para mim há 3 anos atrás para onde é que eu ia estar, se você perguntasse para mim em 2016 onde é que eu ia estar em 2017, eu ia dizer que eu estava indo morar nos Estados Unidos e nunca mais voltaria, porque foi isso que o meu apóstolo disse: vou te enviar para os Estados Unidos, e não é para ficar só, iniciar alguma coisa, você não volta mais, você topa? Eu digo: se o Senhor está me mandando, eis-me aqui. Passei o 2016 todinho indo para os Estados Unidos, ficava 30, 40 dias e voltava. 28 de dezembro de 2016, quando eu voltei da minha última viagem daquele ano, o visto já estava quase pronto, ia sair entre março e abril, o visto de moradia religioso. Eu voltei para prestar conta para o meu pastor de mais aquela viagem, com toda a minha família, aquele ano todo. Eu preparei minha Lulu, 2 meninas que eu tenho. Nós temos a Isabel e a Sara, 2 jovens, irmãos. Avisei a minha família toda, avisei a família da Lulu toda, parentes, a igreja toda. Dia 28 de dezembro, Deus falou, o meu apóstolo, quando eu vou prestar conta com ele, disse assim: Juscelio, preciso falar uma coisa. Vamos ter que dar uma contra-ordem. Eu digo: no quê? Você não vai mais para os Estados Unidos, tudo bem? Eu digo: o Senhor me envia, o Senhor me desenvia, está sem problema. Sem problema. Quando chegou em 2017, ficamos em... Ele disse uma coisa para mim: não volta mais para a igreja local, eu quero que você fique comigo, dando suporte aos pastores. Eu digo: sem problema. Quando chegou em 2018,
meados de 2017, ele disse: Juscelio, eu quero começar algo no centro do Brasil, a partir de São Paulo, para o Sudeste. Eu acho que eu conto com você. Eis-me aqui. Quando chega em 2018, diz: cara, eu quero que você vai morar em Campinas com a sua família. Digo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sabia nada do que eu poderia estar vivendo hoje. E sabe de uma coisa? As pessoas me perguntam: pastor, como que foi se mudar, sair da sua cidade? E foi dolorido, mãos, diante de Deus. Que o Senhor guarde o meu coração naquilo que eu estou falando. Quando você não é mais dessa terra, você não se muda, você se move. Eu não sei se você sabe o que quer dizer hebreu, mas hebreu quer dizer nômade. E nós somos peregrinos e forasteiros. Ou nós vivemos a fé viva e verdadeira, irmãos, ligada à eternidade. Que as tristezas dessa terra não vão roubar a nossa celebração. Não é que não dói, não é que você não vai ter tristeza, mas você não vai deixar a tristeza te entristecer. Não é que você não vai ter tribulação, mas você vai trabalhar para a tribulação não te atribular. Por quê? Porque se você tem a eternidade, a celebração do Evangelho está com você. Isso nada ninguém pode roubar. Por isso o apóstolo Paulo disse: nosso presente momento de tristeza não há por se comparar com o peso de glória que há de nós ser revelado. Então fique de pé comigo, irmãos. Está com calor, celebre. Tem ar-condicionado, celebre, irmão. Não tem ar-condicionado, celebre. Celebre. Sabe que eu estava falando, na minha oração inicial, eu disse: Deus, o corpo está melado, o calor está aqui. Eu disse: e Deus, na hora eu pensei: agora é hora de viver no Espírito. Agora é hora de viver no Espírito. Por causa da convicção que temos. Por causa da convicção que temos. Eu quero orar com você. Você que, sobre tudo que ouviu, tem umas 2 ou 3 pérolas. Que você, umas 2 ou 3 chaves ou 4, eu não sei, que ela foi dentro do seu coração falar com você. Que dizer: eu preciso me levantar contra os medianitas, porque eu já celebrei coisas que hoje eu não celebro mais. E eu tenho tido conquistas, mas eu tenho perdido a celebração. Eu quero orar com você, meu amigo. Se você quiser sair do seu lugar, fica à vontade. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar. Quero orar com a sua vida. Eu quero orar com a sua vida. Quando se está na mão de Deus, como diz aquela canção, a tempestade é Ele, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. Se Ele fizer, glória ao nome dEle. Se Ele não fizer, louvado seja Ele. Eu quero orar com você, seus irmãos, me ajudar. É tanta gente aí, separado só os bonitos, né? É porque é inauguração, né? Aleluia. Glória a Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Você está chegando de 31 de dezembro. Você está chegando no final de dezembro, irmãos. O diabo vai tentar você fazer uma retrospectiva sobre aquilo que você não conseguiu. Sabe? Sobre aquilo que você não conseguiu, sobre aquilo que você perdeu. Mas se você está permanecendo na presença de Deus, com Deus tudo pode ser recuperado. Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos ministrar ao Senhor 3, 4 minutos, eu vou orar e nós vamos encerrar. Mas se você segurou até aqui, segure um pouco mais.
Estava me lembrando agora. Quando nós chegamos aqui, eu, pastor Medina, irmãos, essa lateral está toda pintada. Mas teve um pedacinho ali que não deu para ser pintado. Eu fico perguntando, por que o pedacinho que não foi pintado é que conversou com a gente? Por que o 90% da parede pintada não nos alegrou, irmão? E o pedacinho que não está pintado foi ele que conversou conosco. Por que conversa com a gente o que não dá errado, aquilo que quase faltou? Não, irmãos, Deus está restaurando na igreja o poder da celebração. O poder da celebração. A celebração tem um poder de multiplicar. A celebração tem um poder de multiplicar. Por isso que quando Jesus, na hora de multiplicar o pão, Ele não pediu para Deus multiplicar, Ele deu graça. E quando Ele deu graça, então o pão multiplicou. Porque quando você celebra o que você tem multiplica. E é isso, eu quero declarar a celebração do Senhor, a alegria do Senhor. Vamos ministrar o Senhor. Se vocês cantarem, eu paro de falar, eu prometo. Vamos ministrar o Senhor. Seja você, levante a sua mão, receba sobre a sua mão graça, poder para mudar o ambiente que você está. Na sua casa, seu ambiente está meio hostil, está meio triste. Eu quero declarar no nome do Senhor, você mudando o ambiente. Se no seu trabalho, nos seus negócios, eu não sei, seu ambiente está meio pesado, houve perdas, houve dores, houve marcas, registros negativos, você vai mudar o ambiente. Eu sei que os medianitas lutam para que não haja celebração. Isso aqui é uma grande conquista, Medina. Eu sei, você nem precisa me falar. Dias como esse em casa, o fight mano, o diabo vem pra gente chegar aqui todo mundo bem intencionado. Às vezes a gente acaba brigando, trabalhando bem intencionado, o diabo fazendo coisas para roubar a celebração. Não, mano, deixa, não permita que nada roube a celebração. Não permite que nada roube a celebração. Em meio a todas as dificuldades, há um altar sendo levantado. O Deus que é glorificado com a porta aberta, o Deus que é adorado na porta fechada, o Deus que é adorado quando tem saúde, o Deus que é adorado quando não tem saúde, o Deus que é adorado quando tem dinheiro, o Deus que é adorado quando não tem dinheiro, porque Ele é Deus em todo tempo, o Senhor é bom em todo tempo. Leve isso no seu coração, mano. Ouça, irmão, não estou falando de algo motivacional, não. Eu estou falando de guerra que você tem no reino do Espírito contra espíritos medianitas que faz você ficar cego para a conquista. Cego para a conquista. Eu vou encerrar só para você saber o que eu estou falando. Você já teve conquistas que quando você decidiu, quando você estava voltando da conquista, na metade do caminho, um telefonema entrou, na metade do caminho, uma notícia chegou, e aquilo você já não pôde se alegrar com mais nada, ficou esperando a segunda-feira chegar para arrumar, consertar aquele B.O. Quando chegou na segunda-feira não deu em nada, é porque não era nada mesmo, era só o diabo roubando a celebração da conquista que você teve. Por isso, em nome de Jesus, uma das tuas armas é discernimento espiritual, identificando quem é o inimigo. Então, quebra o teu vaso, deixa o pavio que fumega voltar, e não tire dos seus lábios a palavra, a trombeta da verdade. A trombeta da verdade não é a trombeta da realidade. A trombeta da realidade é o que você está vivendo agora. A trombeta da verdade é o que está escrito. Talvez você pode chegar na sua mesa, não tem um ovo frito, essa é a tua realidade, mas a tua verdade sabe qual é? Eu já fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Quando eu abrir a boca, fala da verdade. Concorda com a verdade, irmão. Não concorda com a realidade.
Não, eu não estou falando de uma fé burra. A realidade diz, se a perna está doente, tudo bem, está doente. Essa é a minha realidade. Mas a verdade é que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Quando abrir a boca, concorda com a verdade. A realidade já está ali, não precisa de ajuda. Fala para o teu irmão assim, a realidade não precisa de ajuda, mas a verdade precisa ser proclamada. Pronto, porque a fé traz existência o que não existe. Então, traga pela palavra, irmãos. Celebre, toque a trombeta, quebre o vaso e deixa a chama vir para fora. Pastor, por favor, Deus abençoe.